Número 3. Sendo R essa relação, ele quer o gráfico cartesiano dela. Ou seja, ele quer os pares ordenados que fazem essa relação ser verdadeira, ou seja, que satisfazem essa regra. Bom, a gente pode tentar, sei lá, um zero chutando. Bota ele na relação. Se satisfizer a regra, obedecer, então faz parte da relação, a gente marca o ponto. 7, 8. Bota ele na regra, faz as continhas, vê se faz parte, marca o ponto. Se satisfizer a igualdade. Mas imagina, ó, os valores de x e y pode ser qualquer número real. Então vai aparecer pontos desse tipo assim, ó, e você vai ter que testar infinitas possibilidades. Vão ser muitos pontos e daí você não tem como botar eles, né? Fica inviável. Então, para fazer o gráfico cartesiano de uma relação, a gente olha para a regra dela. E a gente tenta ver se parece alguma função para a gente pelo menos esboçar o gráfico dela. X ao quadrado mais y ao quadrado remete a uma circunferência. A circunferência é desse estilo, a equação dela. Será que é? Então, para parecer com uma circunferência, a gente precisa tirar esse 9 que está multiplicando da frente, né? Então, a gente vai fazer o inverso da multiplicação, que é a divisão. Eu vou pegar e vou dividir por 9, e daí ele vai cancelar. Se eu dividir um dos termos por 9, para não alterar a equação, a gente tem que dividir todos os termos por 9, né? Se eu multiplicar por 2, eu tenho que multiplicar todos os termos da equação por 2, certo? Mas eu dividi por 9 para ter o objetivo de cortar isso e ficar com x ao quadrado, para se parecer mais a uma circunferência. 9 dividido por 9 dá 1, né? Qualquer coisa dividida por ela mesma, a resposta é 1. Essa equação aqui que apareceu, por ser positiva aqui no meio e por ser igual a 1, isso aqui é uma elipse. Uma elipse. A equação da elipse é sempre desse formato. Igual a 1, positivo aqui, e tem números dividindo as variáveis. Então, aqui embaixo vai ter o número a ao quadrado e aqui embaixo o b ao quadrado. E é exatamente o que a gente tem aqui. Então, a gente tem uma elipse. Nós precisamos descobrir quem que é o a e quem que é o b. Você consegue perceber que embaixo do y ao quadrado a gente tem o 9? 9 a gente pode reescrever como 3 ao quadrado. Olha, você consegue perceber que aqui nós temos o b desse formato aqui e aqui também, ó. Então, o b seria o nosso 3. Tá a equivalência, ó. Tá no mesmo formato, então o b seria o 3. Mas e quem seria o nosso a que tá embaixo do x ao quadrado? Isso aqui é um número, né? Então, qualquer número, ele tá sendo dividido por 1, querendo ou não. Ele tá ali escondido, tá oculto. E você concorda comigo que 1 vezes 1 é a mesma coisa que 1? E 1 vezes 1 é 1 ao quadrado? Então, 1 eu posso escrever como 1 ao quadrado. Olha aquele formato e esse. Você consegue ver que o A é 1? Então, a gente descobriu que o A dessa elipse é 1. Na elipse, por que esse valor de A e o B importa? Porque o A é o raio da elipse no eixo X. Então, o raio da elipse no eixo X é 1. Ou seja, a elipse vai de 1, positivo, até menos 1 no eixo do X. E o B é o raio da elipse no eixo do Y. É 3. Neste caso, né, nós vimos que o B é 3. Então, a elipse, se o raio é 3, a elipse vai de 3 positivo no Y, ó, eixo do Y, até 3 negativo. Olha, você consegue ver a elipse aqui? Essa é a elipse, mais ou menos, né? Mas e o que significa? Que todos esses pontinhos que formam essa elipse, todos esses pontinhos, todos esses pares ordenados x, y que formam essa elipse, satisfazem essa igualdade, né? Satisfazem essa equação, satisfazem essa função, porque a elipse é uma função. Todos esses parzinhos x, y pertencem à relação. Então, a gente disse que esse aqui
é o gráfico cartesiano da relação, né? Ela é feita pela elipse e é isso, tá? Me estendi um pouquinho, mas o que eu queria dizer é que você pega a relação, tenta ver qual função que ela é, né? Olha para ela como um todo e desenha a função. Esse vai ser o gráfico cartesiano de R. A letra B quer saber o domínio de R. Então, ele quer saber o domínio dessa relação. O domínio da relação é saber quais valores de x que, quando a gente coloca nessa relação aqui, ela fica possível. Ou seja, ela vai ter valores de y como uma resposta, vai ter respostas em y. Olha, se eu colocar um valorzinho aqui de x para essa relação, não sei, como 0,5, você vai colocar aqui, e daí vai sobrar só o y aqui, você vai calcular ele. Então, vai ter uma resposta no eixo do y, tá vendo, ó? Vai ter uma resposta na função, esse pontinho. E também uma outra resposta lá na função, lá embaixo. Então, para cada x que tu pegar aqui, sempre vai ter um ponto na função. Tu consegue ver isso? Para cada valor de x, sempre vai ter um valor de y correspondente que vai formar um ponto. Da mesma maneira, para cada valor de x para cá, ó, no eixo negativo, sempre vai ter um valor de x que eu vou pegar, vou botar na relação, e ele vai me dar um y como resposta, ou seja, vai ter um parzinho ordenado aqui, ó, tá vendo? Vai estar cumprindo essa relação, sempre vai ter. Para cada valor de x que eu botar, vão ser infinitos números aqui dentro, ó, são infinitos números, porque são os reais, né? Então, o domínio dessa relação R vão ser quem? Todos os números entre -1 e 1, tá vendo? Todos esses números para x são os valores de x possíveis para essa relação. Lembra, domínio são os valores de x possíveis. Então, os valores de x possíveis quem são? Concorda que é de -1 até 1? Todos os números reais entre 1, -1 e até 1. Então, a gente escreve como um intervalo, -1 até 1. A gente pode usar o -1 na relação? Quando a gente usar o x menos 1, você vai calcular aqui e vai dar um valor de y. Sim, você pode, ó. A função vai ter um pontinho aqui, ó. E o y vai acabar sendo exatamente 0. Quando você usar o número -1 para o x, vai ter um ponto nessa elipse que vai satisfazer a relação. Então, a gente diz que o -1 pode ser usado para x, então a gente fecha o intervalo nele. Ou seja, ele faz parte do domínio, ele pode ser usado como x. É um valor possível de x. E o 1, eu posso usar nessa relação? Olha, bota o 1 lá, faz as continhas. Pode, vai ter um pontinho tá vendo? Tá passando por cima do 1. Vai ter um pontinho ali que vai satisfazer, ó. Vai ter um ponto que vai satisfazer. Então, a gente diz que o 1 também é um valor possível de x para essa relação. Então, ele vai fechado, né? Os valores de x possíveis para essa relação, que é o domínio, são todos os números entre -1 e 1, inclusive -1 e 1. Então, a gente escreve o intervalo assim. Espero que não tenha ficado confuso. Tentei. A imagem da relação R. A imagem são os valores possíveis de y para essa relação. Os valores possíveis de y para essa relação vai ser os valores possíveis de y para essa função, tá vendo? Para essa elipse. Então, vamos olhar pelo gráfico que a gente fez, olha. Para cada y que eu pegar aqui, ó, sei lá, aqui vai ser 1,5, por exemplo. Se eu pegar o y sendo 1,5 e colocar aqui, vai ter valores de x como uma resposta. Ou seja, vai ter um ponto lá na elipse, ó, que tem um x correspondente. Vai ter um ponto que está satisfazendo essa igualdade, tá vendo? Vai ter mais um para esse lado, tá vendo? Qualquer valor de y que eu pegar, sempre vai ter um x que vai formar um pontinho e ele vai estar lá, tá vendo? Para qualquer valor de y, inclusive ele negativo. Então, sempre vai ter um pontinho, tá vendo? Não sei se você consegue ver.
para cada valor de y que eu pegar nessa parte aqui, sempre vai ter um x que a gente vai achar fazendo a continha, que vai ter um pontinho lá na elipse, tá vendo? Nessa equação. Os valores de y possíveis são a imagem, então a imagem dessa relação vai ser quem? Todos esses valores, infinitos valores reais que tem aqui entre -3 e 3. Então, a gente vai escrever como um intervalo, porque são infinitos, não tem como a gente mencionar cada um. Então, é um intervalo. Agora, a gente precisa saber se o -3 ele pode ser um número de y possível para essa relação, e o 3 também, precisa saber se é fechado ou aberto. Olha, eu posso usar o -3 nessa relação no lugar do y? Vai ter uma resposta de x, ou seja, vai ter um número x que vai formar um parzinho, vai dar um ponto lá na elipse? Olha, se o y for -3, a gente vai colocar ele na relação e ele vai dar esse pontinho, que justamente ele passa aqui, a elipse. Então, tem sim um pontinho que passa pelo -3, que é o y, né? Portanto, o -3 é fechado. É um valor possível de y para essa relação, para essa funçãozinha, né? E o 3, eu posso usar o 3 no y, ou seja, um valor possível de y para essa relação? Se eu botar o 3 aqui e fizer a conta, vai ter dois valores de x, que vão ser o zero, exatamente, que vão ser esses pontinhos que eu vou marcar aqui, ó. No final das contas, é apenas um, né? Então, sim, o 3 pode ser usado, tá vendo? A elipse passa exatamente por cima desse ponto. Então, o 3 é um valor de y possível. A imagem dessa relação são todos esses valores possíveis de y, porque sempre vai ter um pontinho na elipse que satisfaz, né, essa relação. Então, a gente escreve como intervalo, não tem como a gente citar tudo, né? O 3 e o -3 também podem ser, né, fazem parte, a gente consegue achar um pontinho e eles ficam fechados. Quando a gente tinha uma função f de x igual a 2x, e eu dizia para você, eu quero que você faça f na menos 1 de x. O que é f na menos 1 de x? Isso é a inversa da função f. Aqui a gente tem uma relação que ela é dada por isso. Ou, mais bem dizer, ela é dada por essa relaçãozinha, né? Ela quer saber a R na menos 1, então ela quer saber qual que é a inversa da relação R, a inversa dessa relação. É isso que está representando, então ela quer a inversa. A relação é aquele cara lá, né? E a inversa é apenas trocar x por y. Ou seja, o domínio seria o y e a imagem agora seria o x. Então, R era assim, né? xy, 9x² mais y² igual a 9. Essa era a relação R. Ela que é a inversa da relação R. A inversa da relação R é trocar x por y. Então, a gente vai ficar com isso aqui. Simples assim. Certo? Isso é a inversa da relação R. Se eu tenho a relação S e ele quer que eu descreva a relação S menos 1, ou entre parênteses, ela quer a inversa da S, que é só trocar a primeira variável pela segunda. Tá? Descrever o gráfico cartesiano de R é só pegar a relação e tentar se parecer com uma função e você conseguir desenhar o gráfico, sei lá, uma elipse, um paraboloide, alguma coisa assim, uma circunferência. O domínio da relação é sempre os valores possíveis de x, os números que a gente consegue botar no x aqui, que vai ter uma resposta nessa equação. Daí a gente conseguiria formar os pazinhos e conseguir botar aqui, né? A imagem é sempre os valores de y possíveis. Os números de y que a gente coloca aqui, daí tem uma resposta em x, daí eles nos dão os pontos e fica bem em cima dessa elipse. E a R menos 1 é a inversa. Enfim, me prolonguei bastante, mas eu espero que tenha entendido.